Ninguém aguenta viver com caminhoneiro. Se tem algum irmão caminhoneiro aqui, eu não estou dizendo do ofício. O irmão não toma banho, é CC, uma barriga horrorosa, o bicho arrota. Seja calorosamente recebido em nosso canal Raízes da Fé. Para não perder nenhum vídeo, junte-se a nós, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais de fé e inspiração com você. Mas o que leva ao casamento ao fracasso? Primeiro, a área sexual, a área íntima. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Na sua tradução tal, o marido paga devida benevolência à esposa, e a esposa paga devida benevolência ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Até aqui. Primeira recomendação de Paulo. Paulo está escrevendo aos casais cristãos, aos casais de Corinto, aos casais crentes, a maridos e a mulher. O capítulo 7 está tratando do casamento. No início do capítulo, ele vai dar ênfase a uma área que a igreja não dá ênfase, a sexualidade do casal. Olha o que ele está ensinando ao casal crente. Olha o que ele está indicando. Maridos, satisfaçam vossas esposas sexualmente. Esposas, satisfaçam seus maridos sexualmente. Tem gente que acha que o sexo é pecado, que o sexo foi um distúrbio do pecado ou uma criação demoníaca. Em hipótese alguma. Provérbios capítulo 5, Deus diz, desfruta com a mulher da tua mocidade. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro e o sexo é legítimo. E ele está dizendo aqui, ele está ordenando, ele não só diz que o sexo é puro e legítimo, como ele ordena a prática dele. Paulo está dizendo, maridos e mulheres tenham relações sexuais regulares. É o que Paulo está ensinando aqui. Marido e mulher tenham relações sexuais regulares. E ele vai mais. Mulher, o seu dever na relação não é satisfazer você, e sim seu marido. Mulheres, satisfaçam seu marido sexualmente. Maridos, o seu dever na relação não é se satisfazer, e sim satisfazer a sua esposa. Marido, satisfaça sexualmente a sua esposa. Ele está ordenando isso. Ele está ordenando isso. E ele vai mais. Existe muito jogo nessa relação. Por exemplo, o homem tem mais, é natural, inerente da natureza do homem, o sentimento de posse, de domínio. Geralmente o homem tem mais interesse pela relação. A mulher, sabendo disso, muitas vezes faz jogo, chantagem, e usa disso. Geralmente ela que determina quando isso ocorre. Não quero, e o homem não tem que querer. A Bíblia quebra isso, ela diz assim pra você, mulher. Mulher, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem o marido. Marido, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem a mulher. Ele está querendo dizer que não pode ser rejeitado uma das partes quando há um interesse. Que o seu corpo, ou seja, a opção de satisfazer ou não pertence a você, e sim ao marido ou à esposa. Então, é pecado fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de jogo. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Você não determina isso. Não, eu não quero, não vou fazer, ou eu vou usar disso para alcançar um interesse meu. Muitas mulheres fazem isso, alguns homens também. Pecado. Isso não pode ser feito. Isso é pecado. E quando isso ocorre, já começa o fracasso do casamento. Vamos mais para você ver. Olha lá. É a parte mais séria. Verso 5, 7, 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Até aí. Não vos privais uns aos outros. Paulo está dizendo, não deixem de ter relações regulares. Não deixem de ter. Paulo está dizendo que um casal, enquanto está em atividade, 50 até 60 anos, não sei até quanto. Por que Paulo ordena ter relação íntima regular? Para que Satanás não tente uma das partes. Sabe por que tem um monte de marido casado que viciado em pornografia? Porque a mulher não satisfaz ele. Porque a mulher não permite que ele tenha relação sexual regular. Então Satanás tenta ele pela abstinência. Ele é tentado. Porque a Bíblia diz assim, ao solteiro digo, eu, mas não senhor, e fique como está. Mas você não pode ficar como é melhor casar do que abrasar. Na NVI, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Uma vez que a mulher não tem relação sexual regular com o marido, ele fica ardendo de desejo. E Satanás tenta ele, para ele suprir a tensão sexual em outra fonte. Pornografia, adultério, prostituição. Muitos casamentos vêm ao fracasso por causa dessa área negligenciada. Olha quanto princípio eu ensinei aqui. Olha quanta coisa tem uma simples relação. Olha quanta coisa. Você está entendendo? Tenha relações regulares. Não quero. Só se as duas partes concordarem e para se dedicar à oração e jejum. E isso aqui destrói casamento. Isso aqui não é pregado, não é ensinado, não tem livro escrito, seminário, ninguém fala disso aqui. Ele não pode falar no púlpito. Não pode falar no púlpito. Tem um capítulo inteiro destinado para isso. Como é que não pode falar no púlpito? E tá cheio de esposa de pastor sofrendo. É um horror. Tá cheio de casal de pastor. Essa vida que é uma lambança. Pastor que pornógrafo, pastor que não supra a mulher. E aí vai. Porque não lida com essa área. Cheio de diácono, obreiro, cheio de crente dentro de igreja, que é uma baderna nessa área aqui. Não tem zelo, temor, reverência, respeito com esse princípio. É seríssimo. Primeira área que traz problema. Segunda área que traz problema no casamento. A insubmissão da mulher. Mas essa eu não ia deixar de falar de jeito nenhum. Efésios capítulo 5. A insubmissão da mulher. Verso 22. Diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres pode falar, sejam em quê? Sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí. Outra coisa que leva ao casamento à destruição, a insubmissão das mulheres aos seus maridos. Presta atenção. Submissão não significa demérito, inferioridade. Mulher, você não é inferior por ser submissa. A questão da submissão e da cabeça aqui fala das posições que cada um tem. Vamos dar um exemplo. Pega a cabeça e põe na barriga e a barriga em cima da cabeça. Presta esse corpo. Põe a cabeça nos pés e o corpo em cima e solta. Posição, está dizendo. Quando a posição é invertida, o casamento fracassa. Deus ordenou que o homem é o cabeça. O que ele está dizendo? O governo do lar, o governo dos filhos, o governo da mulher, a liderança está sobre o marido. Está com ele. Porque primeiro fez Deus Adão, depois fez Eva.
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A função da mulher, presta atenção, é submeter ao marido a quê? Ao governo, à liderança, à cabeça, à autoridade. Então a mulher lidera, ela submete, ela auxilia nesta liderança. Quando a mulher quer assumir o papel do homem, desrespeita o homem, desfaz do homem, inflige a autoridade do homem, o que acontece? O casamento foi feito para ser harmônico. Quando o homem sente que a sua autoridade está sendo infligida, quando o homem sente que ele está sendo rebaixado, denegrido, que a sua autoridade está quebrada, aquilo, primeiro, cria uma desarmonia no casal. Estresse, intriga, barreira, ira. Segundo, quebra um princípio espiritual. Porque Paulo diz aqui, obedeça, submeta aos seus maridos como a igreja submete a Cristo. Como a igreja submete a Cristo? Como uma autoridade ordenada. Como alguém, a igreja submete como alguém que tem liderança, como alguém que tem a palavra final. A mulher deve ver no marido uma autoridade, alguém capaz de tomar decisões, alguém que Deus deu a liderança, que Deus deu a capacidade de escolher e decidir. A mulher tem que fazer isso. Quando a mulher não obedece, quando ela quebra, afronta essa liderança, é como se ela estivesse se rebelando contra uma autoridade ordenada, ou seja, o próprio Deus. A mulher tem que honrar o marido. A mulher tem que estimar o marido. Você não pode levantar a voz para o teu marido em público. Você não pode vergonhar e expor a autoridade do seu marido em público. Você não pode afrontar e confrontar a virilidade, a liderança do seu marido. Se tem algo para você falar com o teu marido que você não concorda, você tem que falar em secreto. Você tem que falar sós. Jamais exponha a liderança do seu marido. Jamais quebre ou desfaça, desobedeça em público aquilo que ele falou, ordenou em público. Não faz isso. Isso destrói casamento. Destrói. Por quê? Porque você está desmoralizando o seu marido. Você está desmoralizando o seu marido. Isso vai afetar a relação, vai afetar o convívio, vai afetar a educação dos filhos e vai trazer brechas para Satanás tocar no seu casamento. Terceiro, a boca aberta da mulher. Isso atrapalha casamento. Vamos lá. 1 Pedro. Primeira carta de Paulo, de Pedro. Pega Apocalipse e volta que é mais fácil. 1 Pedro, capítulo 3. Depois vai ter para os homens e mulheres, pode ficar tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3. Verso 1. Mulheres, sede-vos igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma da vossa boca, mas por meio do procedimento de sua esposa, e ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que destrói um casamento? A língua da mulher, a boca da mulher, a mulher que fala demais. Eu estou lendo o texto bíblico. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, e mesmo que ele não seja salvo, seja ganho, sem nenhuma palavra, sem abrir a boca, sem você falar. Por que Pedro foi bem na língua da mulher? Porque o Espírito Santo que criou a língua da mulher sabe que é a maior ferramenta da mulher. O homem fala 8.000 palavras por dia, a mulher fala 25.000. Tem mulher que está na casa dos 80. Não é isso? Por isso que chega de noite, o homem não fala mais nada. A mulher, ele já gastou os 8.000, você ainda tem 15.000, bem. Você vai falar até dormindo, filha. É por aí. O homem chega 8 horas e tal. Eu não falo, acabou. Esgotou os 8.000. Você ainda tem 15, filha. Aí, ó, o homem, né? Mas vamos ver aqui. O que está ensinando? O que destrói casamento? Minha filha, quando você não sabe usar a sua boca. Né? Pedro escreveu isso porque Deus sabe que o instrumento, a arma da mulher é a sua língua. E o texto que ele está dizendo aqui é o bate-boca. É o conflito verbal. E a mulher é mestra nisso. Mestra nisso. Ferir, magoar, ir, apontar, ir ali, no ponto nevrálgico do homem. E ela vai contestando, rebatendo. Isso destrói casamentos. Uma mulher linguaruda. Uma mulher que não sabe usar a boca. Uma mulher que ofende, denigre. Ou uma mulher que quer levar na raça e no peito. Não adianta. O que vai causar? Eu quero que levanta a mão aqui um marido que fala que a mulher de tanto falar mudou você. Pode levantar. Minha mulher me mudou. O coração do homem endurece mais. Ele fica mais longe de Cristo. Ele não se submete a essa falácia. Cria ódio, revolta, repulsa, barreiras. E Pedro está dizendo, a maneira de você ganhá-lo, conquistá-lo, é o seu testemunho. É a sua conduta que vai quebrantá-lo, atrair a admiração dele. Ao ver a sua mudança, a sua piedade, o seu bom senso, e não o seu confronto verbal, a língua. Você destrói o casamento. Os conflitos no lar, discussões, bate-boca são horríveis. Só se machucam, se ofendem, se ferem e se distanciam mais e mais um do outro. É assim, não é? Então o que leva o casamento ao fracasso? A área sexual, a insubmissão da mulher, a língua da mulher. Quarto, o que mais leva o casamento à destruição? Provérbios capítulo 31. Vamos lá. Salmos no meio da Bíblia, Provérbios. Capítulo 31. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que leva o casamento à destruição? Uma mulher maligna, que faz mal para o marido e não bem. Aqui nós estamos lendo o contexto de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor seria dos zumbis. A mulher virtuosa faz o quê? Faz bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Tem mulheres que o seu pior inimigo é o marido. Tem mulheres que se ocupam única e exclusivamente de fazerem o mal para os seus maridos. Denegri-los, envergonhá-los, humilhá-los, rebaixá-los, ofendê-los. Torcem para sua derrota, para sua queda. Mulheres maldosas, perversas. Conviver desse jeito dentro de um lar com uma mulher assim é uma destruição. Quem conhece o texto da mulher rixosa? E a mulher rixosa? A mulher rixosa e o gotejar contínuo numa casa, tanto um como a outra. São a mesma coisa. Mulher, faça o bem para o seu marido. Seja benigna, bondosa para o teu marido. Esse clima de perversidade é intolerável por qualquer homem. Por que você acha que os botecos estão cheios? Não pode se aplicar muito bem para nós, somos cristãos, mas, né, e pressupõe que cristão fica em boteco. Mas por que estão cheios? Porque chega em casa, tem uma mulher que se você der uma vassoura, sai voando. Sai voando, bruxa. Porque são perversas. Mas, e é insuportável para o matrimônio suportar isso aqui. Eu vou avançar porque tem muita coisa para falar. O que mais destrói o casamento? O desentendimento do marido. Volta lá em 1 Pedro. Agora a parte do marido. 1 Pedro, lá no final de novo, perto de Apocalipse. Capítulo 3. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente, coabitai
com as vossas esposas, ou vivei a vida como um lar com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam, ou não sejam impedidas as vossas orações. Você quer maldição maior que essa, da oração ser impedida? Maridos, coabitais, convivei a vida diária com as vossas mulheres, com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. O que destrói um casamento? Um marido que não tem entendimento no convívio com a mulher. Agora é pro marido. O que o marido tem que entender? Coabitar com ela com entendimento, dando honra como vaso mais frágil. Você precisa entender que ela não é feita da mesma composição que você. Você tem que ter entendimento no dia a dia com a sua mulher, compreensão, paciência, ternura. O que é um homem? O homem é um ser mais grosso, tem sentimento de posse. O seu sentido mais aguçado é a visão. A pessoa mais insensível, truculenta, dura. A mulher não, o sentido mais aguçado é a audição, é sensível. É biológica, anatomicamente, mais frágil que o homem. Sentimentalmente mais frágil o homem. E tem homem que acha que casou com outro homem. Então Deus está dizendo aqui, no conviver diário, leve em conta que ela é uma mulher. Leve em conta que você não pode falar qualquer coisa, ela é mais sensível. Leve em conta a fragilidade física. Tem gente que chega com um botijão de gás em casa e tá vendo o jogo. Pega lá, bem. Pega lá que tá lá o Jorge Wagner. Vai lá, Jorge Wagner. Miséria. É o que isso? Olha lá. E pior que elas vão e pegam, são terríveis. Pega e passa na frente deles assim, ó. Então vem cara que não tem bom senso. De ver direto eu visito casa de jeito, a mulher com chave de cano lá. Boné pra trás. Que é isso, minha filha? Você vai? O marido tem que entender isso. Meu filho, por favor, tenha entendimento. Vai tratar de uma conta? Com entendimento. Da educação dos filhos? Com entendimento. Das finanças? Com entendimento. Dando honra, dá preferência. Não vai com violência, não. Vai com cuidado. Tenha paciência. Tenha ternura. É isso. Quando isso não é feito, as orações são impedidas. Você já imaginou, você está orando há um ano e Deus, não estou ouvindo nada. Já imaginou? Que loucura. Por que não estou ouvindo nada? Porque vocês dois vivem em pé de guerra. Porque essa casa é uma bagunça, uma desordem. Porque o marido destrata, hostiliza a esposa. Não trata ela como vaso mais frágil. Isso destrói o casamento. Você está vendo as regras e os princípios que a Bíblia tem? Já não pode viver de qualquer jeito. Leve em conta a fragilidade. Nossa, você não trouxe nada para mim? Trazer o quê? Que bobagem! Aí o Espírito Santo, bobagem para você. Para ela não. Entendeu? Às vezes pede uma coisa, amor, não faz isso, você não sabe de nada. Talvez sabe sim. Sempre tendo cuidado. Vamos ilustrar isso aqui de uma maneira que você pode entender. Lembra antigamente, quando os casais de namorados, né? Para pegar na mão demorava 1 mês, para dar um selinho 8 meses, para dar um beijo de língua só depois de casado. Quando ia dar uma volta de carro, ia lá, abria a porta, fechava. Quando ia passar num lamaçal, tirava o casaco, pisa. Quando ia sentar, puxa a cadeira. É uma forma de mostrar o quê? Gentileza, cortesia. Eu estou tentando ilustrar como a mulher deve ser tratada. Agora, abra o carro, entra aí. Não, eu não estou mentindo. E a hora que está fazendo uma curva na ribanceira, tira o cinto, bem, está apertado. Destrava o pino. Essas coisas destroem casamento. Ninguém aguenta viver com caminhoneiro. Se tem algum irmão caminhoneiro aqui, eu não estou dizendo do ofício. O irmão não toma banho, é CC, uma barriga horrorosa, o bicho arrota. Meu Deus do céu! Trata com entendimento, cortesia. Qual a última vez você levou flor para ela? Flor? Pastor, o senhor não está entendendo. Qual a última vez você mandou uma mensagem? Apareceu de surpresa? Faz isso. Manda os filhos lá para o Paraguai. Leva ela para um chalé. Precisa tratar com entendimento. Sexto, deixa eu ver. O amor e o adorno do homem. Volta para Efésios. Quando não tem amor e não tem adorno. Efésios. Gálatas, Efésios. Capítulo 5. Gálatas, Efésios 5. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar si mesmo igreja gloriosa, formosa, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aí. Eu vou dizer de 2 coisas aqui, mas essa é a mais importante da palavra inteira. Primeiro, o que destrói o casamento? Quando o marido não ama a esposa. O sentimento que deve reger o matrimônio é o amor. Maridos, amai
vossas esposas. Eu vou fazer uma pergunta aí, você não precisa olhar para ela, nem cutucar, nem responder. Você responde para o teu coração. Não, eu vou perguntar, você vai pensar, depois eu vou falar outra coisa e você responde. Marido, você ama a sua esposa? Você ama? É uma ordem aqui. Vós maridos, vocês devem amar a sua esposa. Antes de responder, calma, de qualquer jeito não. Vós marido, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja. O jeito que você sempre amou sua mulher é uma coisa. O padrão que Deus pede é outra. Como Cristo amou a igreja? Amou ao ponto de se entregar e dar a vida por ela. Que amor que foi esse? Como é que é a igreja, Cleverson? Pecadora, feia, gorda, cai toda hora, tropeça. Quando Deus olha para a igreja, ela não tem um dente, cabelo pichain, gorda e manca. Ela não reúne nenhuma condição para Cristo amar. Ela é pecadora. Cristo ama a igreja incondicionalmente. A tua mulher não é bonita como você queria, não tem o tamanho que você queria, não é doce como você queria, não tem idade como você queria, ela não reúne as condições que você queria, ótimo. Deus não manda amar condicionalmente. Você tem que amar sua esposa, mesmo que ela não reúna as condições que você gostaria. Amá-la incondicionalmente, sacrificialmente, ao ponto de dar a vida. Seu amor. Quando tem isso numa relação, não há demônio que destrói o casamento. Não há tentação que destrói. Porque eu amo a minha esposa, meus filhos, ao ponto de dar vida sacrificialmente. Meu amigo, se você amar a sua mulher assim, não tem crise que você não vença. Segundo, essa é importantíssima. Olha, Cristo não só ama, como ele atavia a noiva. Ele olha, essa noiva está sem dente, fazer uma obturação, vou pôr um sapato nela, dar uma esteirinha, corre aí, noiva. Ele vai adornar a igreja, santificá-la. Está meio feia, desordenada, vai deixar bela. Marido, o casamento vai a um fracasso quando você não adorna a sua esposa. Malda, cuida dela. Se a sua mulher é uma jararaca, surucucu, capitão do campo, narja, jiboia, coral verdadeira, falsa, sucuri, cascavel, e aí vai. Culpa tua que não adorna ela. Você é responsável por adornar, formar. E eu não estou falando só fisicamente. Você está triste, eu vou fazer você ficar alegre. Você anda depressiva, eu vou mudar a sua estima. Você está mal vestida, eu vou ajudar, vou comprar uma troca para você. Eu vou adornar. Você é meio ignorantezinho, eu vou te ensinar. É um marido que adorna. É um marido que forma, é um marido que trabalha com a sua esposa. Se você sabe, a minha mulher tem problema, minha mulher é irada, truculenta, é insensível, é fria, isso, aquilo, outro. É você que tem que trabalhar, pensar numa solução, orar, interceder, dialogar com ela, pedir, amor, muda aqui, melhora acolá, amor, vamos orar aqui, isso, aquilo, outro. Você vai deixando aquela mulher. Aí aquele dente vai mudando, aquele pneu vai encolhendo, aquela mulher vai ficando bonita, aquele cabelo vai alisando. Está adornada. Mulher comportada, fina, bonita, com uma autoestima, bela. Aí você mesmo se orgulha da própria noiva que você formou. Você mesmo se apaixona da própria noiva que você formou. Esse é o princípio. Primeiro ama, depois adorna. Você tem que pensar assim, toda vez que você está num lugar gastando, pensa na mulher. Está no supermercado, e minha mulher. Está numa loja, e minha mulher. Faz uma viagem, e minha mulher. Sempre, sempre. Vai orar, a Deus, a minha vida. Não, a minha mulher. Vai fazer um jejum, a minha mulher. Sempre passando por ela, para adorná-la, para cuidar dela. A pior coisa é aqueles maridos que desprezam, deixa a sua mulher aos cacos, perdida, desdentada,
jogada. Não pode fazer isso. Isso destrói casamentos.